Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na nossa live, que acontece toda quinta-feira, às 7 horas. Vou esperar vocês chegarem, minha convidada também. Hoje vai ser um bate-papo bem legal, papo de psicólogas. Vamos lá, o pessoal tá entrando. Bruninha, Fábio, a Bruna. Vamos lá, vamos entrar. Boa noite. Vamos lá. Marta, Clara, Daniele, Antônia. Vamos chegando. Bruna, temos bastante Brunas. As Bruninhas. Vamos lá. Esperar minha convidada aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho aproveitando, né, o dia do psicólogo, que é amanhã, dia 27 de agosto. Então a gente vai bater um papo sobre a psicologia, a importância da terapia, o desafio da psicologia, trocar um pouquinho nossas experiências no nosso dia a dia, como que é, para vocês saberem como é a vida também do psicólogo. Que o psicólogo tem problema. Hoje mesmo eu estava comentando que o psicólogo é a raça que mais tem problema, porque a gente tem os nossos e tem os dos outros, né? Mas é isso, quando a gente faz aquilo que a gente ama, tudo é válido. Tem mais. Raíssa. Tem aqui, se ela tá entrando, não entrou. Rumo. Né? Bom, enquanto ela não chega, como eu sou a menina propaganda, já agradeci, já falei, né? Por você, agradecer a presença de todos vocês. Então agora eu vou agradecer o nosso parceiro, que sempre está com a gente, que é as pipocas palomitas, que eu já ganhei, eu já comi, eu sei que é maravilhosa. Então aqui agradecendo mais uma vez. Tirar uma foto? E assim, para quem não sabe, para quem é novo, tá chegando a Pipoca Palomitas, ela faz parte da nossa gincana. Quem ficar do começo até o final vai participar da gincana e vai concorrer aqui esse fardo de pipoca, que é uma delícia, gente. Eu comi assim uma atrás da outra, todo mundo sabe que eu gosto de comer. Então, é muito boa, tá? E cadê minha convidada? Ela entrou. Tem o selinho também, tá, pessoal? Tá aí, tem opção do lado, vocês podem ajudar aqui a nossa ONG. Fiquem à vontade. Participem, porque é um bate-papo, tá? Então eu quero a participação de vocês, a interação, comentários. É um bate-papo nosso, uma troca. Val tá chegando e Val. E aí, tudo Cheguei! Tudo bem, Rita? Boa noite. Boa noite, meu amor. Obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Já expliquei aqui para o Prazer. pessoal um pouquinho o que a gente vai fazer. É o nosso bate-papo, conversa de colegas. A gente vai Comadres. isso, a gente troca e eles participam e vamos embora. Então, eu queria, assim, Ok. vou me apresentar formalmente, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rita Salles, sou a psicóloga da ONG Semente do Futuro, desde 2013, né? Estou aqui, amo o que eu faço, tenho muitas experiências, muitas vivências também, e, assim, estou muito feliz, né, com esse convite, com essa oportunidade de estar falando sobre a nossa profissão, que é muito importante, que às vezes as pessoas não têm noção da importância, né? Mas a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso.
E agora eu vou deixar você se apresentar para a gente poder começar o nosso bate-papo e interação. Fica à Ok. vontade. Bom, sou, sou Valdinete Souza, tem que falar o nome todo, né? É sempre um drama quando eu começo falando meu nome, mas pode me Val para os chamar de íntimos, Val. que eu não vou falar Valdinete, então eu já falo Val, né? E digo que é um drama porque a maioria das pessoas acha o meu nome difícil, apesar de que eu acho o nome mais fácil do mundo, gente. Valdinete, qual a complicação? Mas pode chamar de Val, não tem problema algum. Não, já é bom. Sou psicóloga clínica, isso. Eu também, assim como você, Rita, amo o que eu faço. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa trajetória, mas eu não consigo me ver hoje fazendo outra coisa senão linkada de algum modo à psicologia. Eu especialmente amo psicologia clínica, mas a psicologia tem tantas vertentes, né? Sim. No entanto, é apaixonante aonde a gente pode estar. Né? É interessante como a psicologia tem isso, né? Talvez por conta das próprias emoções, né? Aonde quer que estejamos, de algum modo a gente vai estar linkado a isso. Mas é muito bom trabalhar com psicologia, gente. Eu tenho um prazer muito grande. Que bom, que bom. Quando a gente faz o que a gente ama, não é trabalho, né, Val? É muito bom. Prazer. É muito bom ter esse privilégio da gente fazer o que a gente ama. Acordar motivado todo Sim, dia. É muito bom. Então, sim, vamos, que o nosso tempo é curto, eu gosto de falar, você também, eu já vi, então, embora, que daqui a pouco a produção começa no sim. papel, nota 10, nota 5, ela fica nervosa, quer falar. Vambora. Então, Val, para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho, também vou falar, né, da importância da psicologia, como que você entrou como é que você chegou até a psicologia ou a psicologia chegou até você? Como é que foi isso? Pois é, por incrível que pareça, a psicologia chegou até mim. Assim como a maioria de nós na adolescência vai para vários caminhos, né? A primeira vez que eu tentei vestibular, a época, né, eu tentei para educação física, veja. Eu tenho E vontade de fazer, eu sabia? confesso que eu gosto muito de esporte, né, de um modo geral, mas enfim. Uh, e aí depois, veio o Enem, né, a época do Enem, foi a oportunidade que eu tive de tentar, e eu passei para ciência da computação, porque eu gosto muito disso, dessa área, de lidar com computadores, de programações, enfim. E eu morava no Rio, hoje, para quem vocês não sabem, né? A maioria não sabe, mas eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sou daqui, só que eu estava morando no Rio à época. E então eu passei para Rural, Nova Iguaçu. E ciência da computação. Ok, tranquilinho, beleza. Já fui lá, fiz a minha matrícula, imagina. No entanto, eu também passei para psicologia. Aí, bum, conflito. Porque qual é a conexão, né, que eu Nada. poderia então fazer naquele momento? Nenhuma. Nas minhas avaliações, eu pessoalmente, particularmente, eu tenho uma fé cristã, então eu fiquei naquele conflito ali, Deus me ajuda? E eu me vi pendendo para a psicologia quando eu comecei a pensar, autoanalisar o que me daria satisfação, acordando todos os dias, tendo que lidar todos os dias com a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E então eu disse assim, pessoas, eu não conseguiria lidar todos os dias lidando com máquinas, porque eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir. Como que eu lidaria com máquinas, né? Por mais que eu possa trabalhar em lugares diferentes, com ciência da computação, de certo modo, ao final eu estaria trabalhando com máquina. Então eu não tive dúvida, né? Eu fui para a psicologia com muita paixão desde o primeiro momento, apesar da grande diferença entre uma faculdade e outra. Eu abri mão da ciência da computação porque eu entendi que a psicologia que me traria satisfação no dia a dia. E eu já tinha promessas de ganhar bem com ciência da computação, hein? Sim, Psicologia não dá muito dinheiro, não, não dá, mas dá garota. paixão. Mas o povo acha que dá, mas não dá, hein? Mas olha, eu fiz a melhor escolha, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acordo todos os dias motivada, a psicologia traz isso. Então, tem coisas parecidas e diferentes na minha trajetória da sua. Diferente de você, eu odeio máquina.
Eu odeio computador, não sei, não gosto, odeio papel, trabalhar com papel. Eu falei, gente, eu gosto de gente. E eu fiz técnico em enfermagem, né? O meu técnico Olha, é enfermagem, só que vem aquela perguntinha, acabou, terminei, é isso que eu quero para minha vida? Vou ser feliz fazendo isso, acordando todo dia? Não, porque assim, apesar de amar também a enfermagem, assim, como tudo na vida, né, eu acho que a teoria e a prática, elas são totalmente diferentes. Você aprende uma coisa, mas quando você vai para a prática, dentro de um hospital, e olha que já tem alguns anos que eu me formei, hein? Eu me formei, acho que foi em 2005, se eu não me engano, em técnico e enfermagem. Então, assim, tinha dificuldade, questão da área da saúde, mas não tanto quanto agora. Então, eu falei, não vou. Mas vamos lá, vamos fazer aí os técnicos, fazer as provas. Aí fiz para patologia, para a FAETEC. Aí passei, mas também não é isso. Meu pai e minha mãe já nervoso. Garota, tu tem que se decidir, o tempo tá passando, não sei o que. Eu falei, calma, uma hora vai chegar. Aí eu falei, pô, eu sempre tive essa empatia, essa coisa de ouvir as pessoas virem até a mim, contar, o acolher, né, o cuidado. Eu sempre tive assim, peraí, eu acho que vamos ver a psicologia. Aí comecei a ver cursos e tal. Aí entrei na faculdade também. Aí me apaixonei de primeira, né? E engraçado que assim, no curso na faculdade, tem umas matérias que a gente acha que a gente nunca vai ver. Por exemplo, estatística. Por que, que o psicólogo tem que estudar estatística? Né? Eu falei, meu Deus, pensei que estava livre disso, apesar de gostar de matemática. Mas aí você vai gostando, assim como todas as disciplinas, né? Tem a parte que você gosta, a parte que não, tem que gostar de ler muito, né? A gente ler muito e sempre tem que se atualizar, né? Então sim. fiz, me apaixonei também. Aí veio a segunda parte, né? Ai, qual é a área? Qual é a abordagem? Qual é? E eu falava assim, eu quero tudo, menos criança. Porque criança, você não trabalha a criança, você trabalha a família, que a criança é o reflexo, né? Acabei a faculdade, o que, que me aparece? Primeira oportunidade, trabalhar com criança. Falei, vamos lá, gosto de desafio. Aí eu fui, só para pagar a língua. Hoje em dia eu sou, Val, extremamente apaixonada. Eu não me vejo sem as minhas crianças, sem trabalho. Amo, atendo, trabalho, adulto, adolescente, mas, gente, não tem preço, sabe? Não tem preço. Não consigo me ver sem elas e não fazer para elas, sabe? Assim, então, é muito bom. É muito bom a gente fazer o que a gente ama, né? Não é? E veja como a gente vai se redescobrindo com o passar do tempo, né? Você não imaginava trabalhar e de repente hoje você diz, eu não me vejo sem criança. A gente não tem a gente não pode ter, ou não deveria ter, né? Um discurso concretado, né? Enrijecido, porque a gente vai mudando de ideia, a gente vai experimentando. E outro detalhe é que não há uma opção para a vida. Olha a diferença, a tua também é diferente, né? Apesar de lidar com pessoas, você precisa ser prática, menos possível emoção, né? Porque você vai lidar com a dor física do outro, talvez seja uma coisa em que você precisa lidar de forma muito abrupta ali com a emoção da pessoa, não se envolvendo em absoluto. E outra coisa é a psicologia, onde você vai junto, não sei qual é a sua abordagem, eu sou gestalterapeuta, né? Então a gente caminha junto, a gente vai lidando com a emoção da pessoa, sabendo que é dela, o meu é meu. E E olha, eu ia para educação física, ciência da computação, são tantas vertentes numa pessoa só. Não dá para a gente se definir como algo limitado. Nós sim, podemos tantas coisas, não é? Apesar de que nem tudo a gente consegue. Por mais que se goste, a gente não consegue lidar por muito tempo, né? Eu amo praia, eu moro numa cidade praiana, eu realmente gosto. Mas eu não me imagino na praia o dia inteiro, todos os dias. Não é? Então não dá para tem um lidar com isso todos limite, os né, dias o dia Val? inteiro. Tem um limite também, né? Exatamente. E em E por relação mais a que esse se goste, você precisa compreender. sim.
e até no curso, né, no decorrer, são 5 anos, 10 períodos, a gente também se transforma, se modifica, a gente entra com uma cabeça, Amém. sai com outra, coisas, matérias, professores, né? Uhum. Então, tudo isso também atravessa a Sim. gente e vai também mudando o nosso pensamento. Foi o que aconteceu comigo também, eu acredito que aconteça com a maioria das pessoas também, independente do curso, Uhum. né? Que ele escolhe. Talvez alguém que esteja, talvez alguém que esteja nos vendo, né, tenha já se formado em algo que não esteja tão satisfeito. E eu nem digo para vir para psicologia, enfim. Mas olha, você tem a opção de mudar. Por que ficar enrijecido em algo? Por que não mudar 180 graus, né? Buscar novos conhecimentos, buscar novas experiências. Quem sabe você não descubra uma nova paixão, um novo olhar, uma nova vida, né? Uma redescoberta mesmo de si, a partir de outra profissão, por que não? Por que se limitar àquilo porque eu já me graduei, então fico nisso? Não. Nós somos exemplos de que pode ir para outros Sim. caminhos que também dá certo. E eu acho que entra muito essa questão, o medo do novo, né? Porque é o que eu brinco. O novo assusta e dá trabalho. Então vai mexendo que já está tão Sim. arrumadinho, tão. Ah, já estou aqui, já me formei, já trabalho, já tenho meu salário e tal, mas e o sonho, e a vontade, e a motivação? Né? Fica onde? Vai ficando cada vez mais Exatamente, para baixo exatamente. do tapetezinho, A própria vida, né? né? Porque é Sim. importante ter vida no dia a dia, não apenas empurrando a vida, mas viver de fato. É. E em relação aos desafios, Val, que você já encontrou, que você encontra, porque nós temos desafios muitos, né? Eu acho que o maior desafio que a gente está tendo agora aí é a pandemia, não tem como não falar, né? Então, acho que para a Uhum. gente esse está sendo um desafio diário, que atravessa aí várias classes, idades, todos nós profissionais também, porque nós fazemos parte, Uhum. né, do Uhum. contexto, da realidade. Então, acho que esse está sendo o maior desafio. Como é que está sendo para você aí? Nós já tínhamos desafios, né? Porque a psicologia é muito recente para nós. Amanhã, acho que 59 anos, né? Se eu não me engano, de Brasil. Então, isso é pouquíssimo, né? Então, nós já tínhamos desafios antes da pandemia. Por exemplo, preconceitos, né? As pessoas de um modo geral, e aqui eu estou falando de modo genérico mesmo, tem a ideia de que a psicologia é para quem tem transtorno mental, de que a Coisa de psicologia maluco, não é ou então é exato, não é desnecessário, gastar acessível. dinheiro à toa para a pessoa ficar me Exatamente. ouvindo, balançando a cabeça, anotando lá em Exato. silêncio, Isso. Para me aconselhar, que é um outro grande engano, né? falar o que eu já Enfim, sei. pois é, eu consigo lidar sozinho com essas questões, né? Então, nós já tínhamos esses desafios todos. E ninguém chega para fazer psicoterapia dizendo assim, ah, eu estou tão bem. Eu só vim aqui, na verdade, porque eu gostaria de fazer um acompanhamento como algo, como manutenção para minha vida. Eu nunca peguei um cliente assim. Nem eu. Em geral, é alguém que já está no limite, né, das suas questões. Enfim, então nós já tínhamos esses desafios. A pandemia, ela agravou algumas situações, como, por exemplo, pessoas se perceberam em meio aos seus transtornos que ainda não haviam percebido, por conta do isolamento, do enclausuramento, e aí começou então a ter muitas queixas que antes não tinham e que agora não conseguem lidar achando que é por conta da falta do ativismo. Veja, o ativismo ele nos dá aquela acelerada, né? Eu começo a trabalhar, levanto, já tenho a minha rotina Sim. acelerada e não paro para me enxergar, né? Eu não olho para os meus detalhes, eu não olho para a minha vida. Então, se eu tiver algo aqui que precisa ser trabalhado, eu nem paro para perceber. Mas o que a pandemia fez? Ela nos desacelerou. Então agora eu preciso olhar para mim, Agora eu para o tenho que eu sou de tempo fato, para olhar. sem o apoio do outro, sem ter o outro para eu olhar, não é? Porque muitas vezes eu desvio o meu olhar de mim mesmo e começo a julgar, condenar, falar do outro, enfim, né? E agora eu preciso olhar para mim. Eu estou diante do espelho, diante de mim mesmo.
Então, muitas pessoas vieram para mim nesse período de pandemia. E como lidar com isso, não tendo. Aqui a gente ficou bastante tempo isolado. Por uma questão mesmo de saúde, né? De distanciamento. Como então não atender? E aí começou o desafio do online, que eu não atendia antes da pandemia, de forma A gente online. vai chegar disso aí. Exatamente. Então já foi um outro desafio para mim, que é conseguir entender que é possível, porque eu não estava crendo que fosse possível. Como assim? Eu não vou ter contato? Como é a questão dos movimentos do olho no olho, enfim, comportamento da pessoa ali dentro, para chegar, para sair. Mas aí a gente, olha o novo de novo. Eu, pelo menos, comecei a enxergar como era interessante olhar aquela pessoa no cotidiano dela, porque geralmente a gente está no consultório, mas a pessoa está em casa, ainda que seja no quarto, isolada, ela está na comodidade dela. Sim. E é incrível como ela se apresentava começou a se apresentar de forma diferente. É como se aquele processo que você tem no consultório de tirar a máscara, né, de a pessoa realmente se apresentar como ela é, porque isso demora, depende de pessoa para pessoa, mas em geral as pessoas Já demoram a se acontece quase mostrar. todo. Já era, já vinha. E você até se assusta no primeiro momento, né? Enquanto Pô, psicoterapeuta, e você olha, várias opa, já interferências, estamos né? aqui. Cachorro latindo, a gente passando, peraí que eu vou ali pegar uma água. Olha, Eu já atendi com mãe, com 3 crianças em volta. eu Crianças grito, mesmo, de não 2 aninhos, sei o que, o em vizinho, minha volta, e menina, o mamando, trem. né? É ótimo, é E maravilhoso. dando mamar. Peraí que eu vou dar mamar, tudo bem, continua aí. Fica à vontade, você tá em casa, né? Fica em casa. Fica à vontade. E alguém que chega na casa da pessoa e ela precisa gritar e dizer que. Enfim, esses são os desafios que a gente está tendo agora, né? Mas essa questão de já chegar com a pessoa em desespero, eu percebo que isso elevou a 10ª potência. Porque a pandemia fez com que a ansiedade ficasse mais exacerbada, né? Porque eu comecei então a ter medo do que eu vejo. Minha ansiedade nada mais é do que eu ter medo daquilo que está por E vir, né? Ela se baseia muito nisso. Oi, desculpa, falhou. em todas as idades, em todas as faixas etárias, está acontecendo isso. Em todas as faixas etárias. É impressionante como as pessoas se veem hoje com a ansiedade paralisante na vida delas, né? Elas não conseguem se movimentar, elas não conseguem sair do lugar porque a mente está acelerada, porque elas estão com medo de tudo. Uh, Acredito que isso tem tido talvez algumas variações de estado para estado, questão de cultura, né? De como as pessoas estão se portando. Enfim, você está no Rio, né, Rita? Sim, Eu não sei como é que está aí essa questão, mas mas as lá pessoas no estão com tanque muito medo. estaria. Mas aqui, nós capixabas somos um pouquinho mais medrosos, né, para algumas coisas. Então eu vejo que as pessoas ficaram muito amedrontadas com essa questão da pandemia e realmente foi assustador, tem sido, né? Mas foi muito assustador porque perdemos muitas pessoas, pessoas próximas. Sim. E agora? Eu vou morrer também se eu pegar? As pessoas que começaram a chegar a mim nesse período, né? E agora? Como é que eu faço se minha mãe morrer? Porque minha mãe e meu pai podem morrer. E meu filho, que tem lá já uma comorbidade. Então as pessoas começaram a ter muito medo, não só de morrer, como de perder o outro, medo de perder trabalho, sem saber o que fazer, porque muitos eram autônomos. Enfim, a dificuldade também financeira de alguns, né, que a gente Sim. precisou se readaptar esse atendimento online. As pessoas começaram a também ter dificuldade de dizer, olha, eu não tenho, eu preciso de um desconto, o que você pode fazer por mim? E... Enfim, Ai, alguns mal nem desafios fala. alguns desafios práticos, né? Que não foi apenas desafio para o cliente, paciente, não, para nós enquanto profissional também, Exato. né? Que E não precisamos tem como a gente olhar para aquela também ficar realidade e se imparcial. readaptar. Impossível, É. impossível. Você E aí, agora escuta, você não pode, fala. você Pode não pode estar lá, porque muitas vezes a gente atende em vários
consultórios. Você tem que escolher um local e lidar com aquele local e tudo que você tinha, o cliente que você tinha em determinados locais, nem todos vieram para o online, então você abriu mão de alguns clientes. Enfim, vários desafios. Agora, a profissão em si já tem essa questão a vergonha de saberem que eu estou fazendo terapia, o que vão pensar de mim se souberem. Muitas pessoas deduzem, né, o que é uma sessão de psicoterapia, não tem ideia, mas deduzem, acham que é aconselhamento, acham que é apenas para aliviar, que é para falar das questões, e a outra, como você mesma disse, né, vai só ficar me ouvindo. Outras pessoas têm medo de que vá falar para a família, que você vai contar para o meu marido, vai contar para minha mãe, né? Então, às vezes, elas têm essas dificuldades, ou então que nós, enquanto profissionais, vamos julgá-las. Isso não sei se você ouve muito isso, mas eu ouço bastante as pessoas dizerem: olha, não pensa mal de mim. Não pensa. As resistências, exatamente. Não sei olha, eu fiz isso, mas eu não sou assim. Então, são muitos desafios que a gente tô falando, né? Exatamente. Então, esses, né? Val, deixa eu só esses foram agregados aos outros, né? O pessoal também está interagindo bastante aqui nos comentários. A Luana falou que a pandemia para ela foi ótima porque ela descobriu a força dela. A Josi falou que ela está sofrendo de ansiedade, né, de depressão. Até a Bruna comentou que ela perguntou a ela se ela já buscou uma terapia. Estamos aqui para isso. Né? Então, assim, o pessoal continue mandando mensagem, interagindo, perguntando. Nem sempre a gente está lendo porque passa rapidinho, mas é isso aí mesmo. E até é bom que o pessoal está trocando, está auxiliando, né? Então, é isso mesmo, pessoal. Continuem aí interagindo. E voltando no que a gente estava falando, essa questão dos desafios, eu acho que a resistência, como eu estava falando, também é muito grande, né? O desconhecimento também, porque às vezes, como você falou, as pessoas têm ideia, mas nem sempre têm a noção, a real noção do que é, da finalidade, do objetivo, do quão importante é uma terapia, né? De você ter ali o seu espaço, o seu momento para você. É aquilo ali, sim, meia hora, 40 minutos, 50, mas são seus, né? Para você falar sobre você, o seu momento, para você se desarmar de verdade, né? Então, acho que a terapia, eu até trouxe aqui, a gente pegando já o gancho da próxima pergunta, que é a importância da terapia. E eu até trouxe não sei se vai dar para vocês verem direitinho aqui, acho que não, mas eu vou ler. Que eu acho que ele fala de uma forma muito assim, objetiva e simples, define, né, o que engloba a terapia. Então, eu vou ler aqui, que tem a terapia, acho que dá para ver mais ou menos. Dá, né? Só não dá para enxergar. Aqui, terapia. Depende muito de você. Tem dias que você vai querer desistir. Não existe uma fórmula mágica. É um investimento em você. Nem sempre é fácil, mas é necessário. Ensina o autocuidado, é um processo gradual e é para todos. Então, eu acho que, assim, de uma maneira geral, eu costumo fazer uma analogia que a terapia ela é como se fosse um arrumar o guarda-roupa, né? Primeiro a gente bagunça para depois arrumar. É mexer nas caixinhas que nem sempre a gente quer mexer. Tem umas caixas que são pesadas, tem outras que são leves, tem outras que a gente esquece que está lá, mas está. Então, assim, no começo dói, mas depois transforma. Acho que a terapia ela é bem isso, né? Falando de uma maneira bem geralzona, assim, para a pessoa entender quem nunca teve um contato. É difícil, porque ninguém quer mexer na caixinha, porque a gente falou, mexer no que está arrumadinho dá trabalho, né? Mexer no novo, construir um novo dá trabalho. Então, mexer no que está quietinho, está arrumado, dói, dá trabalho. Bagunça, mas depois arruma. Né, Val? E o mais interessante, uma das questões que você trouxe com relação a mexer as caixinhas, é o cliente conseguir compreender que é importante passar por essa bagunça para que tudo volte, né? Ou pelo menos ele consiga colocar no lugar que quer. Porque às vezes a pessoa
começa a sentir dor, e de fato, gente, terapia traz dor, porque você vai lidar com questões que doem, com questões que não estão resolvidas, com feridas que estão abertas, e são feridas de longa data. Sim. Geralmente é algo que aconteceu na infância, na adolescência, enfim, e aí eu vou tratar na fase adulta. Eu vou ter que voltar àquele ponto, e nem todo mundo está disposto a rememorar algo, a se lembrar da dor, a falar da dor. E quando começa a falar, causa um incômodo tão grande que geralmente quer desistir. Mas é tão importante passar por esse processo. Eu costumo dizer que é como você ter uma queimadura, né? Você vai ir lá no hospital, você que é técnico de enfermagem sabe muito melhor que eu, existe processo de raspagem, né? Precisa raspar, precisa limpar aquela ferida. E esse processo é muito dolorido, mas é isso que traz a cura. Então, às vezes a gente precisa realmente raspar a alma, tirar aquelas camadas que estão encobrindo algo que já vem de longa data, ferida que está ali já apodrecendo a alma da pessoa. Então é importante limpar, é importante tirar, é importante deixar doer. A dificuldade que nós temos, e talvez esse também seja um outro desafio para a nossa profissão, é compreender que a dor faz parte da vida. Nós aprendemos isso na graduação o tempo todo, né? Desde que nascemos, exatamente. Nós precisamos lidar com a dor de forma menos preconceituosa, compreendendo que ela faz parte desse processo de vida. Não tem como viver sem sentir dor. Você nasce ao respirar, você já sente dor, né? Porque você aprende a respirar. Não está. E quando não estiver, né, de fato admitir. As pessoas precisaram agora na pandemia admitir que tem queixas, que tem questões, que tem problemas a serem resolvidos, porque desaceleraram. Talvez nem tudo tenha sido uma questão de aumentar mesmo, mas simplesmente de parar e ver, e enxergar relações que não se parava para ter, né? Por exemplo, se eu moro com alguém, o ativismo não me permitia ter conversa, ter almoço ou jantar, ou ter convívio. Sentar na mesa, né? A partir da pandemia eu não precisei fazer isso. E a partir disso eu não comecei a ter dificuldades ou enxergar aquilo que não é tão bem trabalhado entre nós. Olha os conflitos aí. Eu precisei enxergar coisas do outro que eu não enxergava naquele movimento acelerado de vida. Então isso também trouxe algumas crises no casamento, crises nas relações de pais e filhos, crises familiares, porque desaceleramos e começamos a nos enxergar, né? E aí as pessoas começaram também a buscar terapia, compreendendo que a pandemia trouxe, talvez não, a pandemia só te fez enxergar, né? Esse isolamento te fez ter contato. Exatamente. Eu precisei ter contato com questões que já eram antigas. Com situações que eram de anos já. Mas que nós nunca tínhamos parado para lidar ou para enxergar. Exato. E assim, eu costumo dizer que tudo tem o seu lado positivo. Principalmente na dificuldade, na dor, né? É que a gente tira os maiores ensinamentos. Então, como a gente estava falando, a questão do desafio, né? A pandemia, claro, trouxe muitas coisas, né? Potencializou muitas coisas, mas também trouxe coisas boas, como, por exemplo, o tempo, né? Disso, como a questão até do sentar na mesa, a própria questão do online, que para a gente é algo novo, que já existia, mas não era tão usado. Mas quantas pessoas que às vezes não tinha tempo para fazer a terapia, né? Porque trabalha, mas ele imagina dentro da sua casa. A psicóloga vai até a sua casa, você não sai da sua casa. Então você pode dar de mamar e estar cuidando de você também, porque a gente investe em tantas coisas, mas acaba de investir na nossa saúde mental, que é o pilar para todas as outras áreas, né? Então acho que falta um pouco isso também, do investimento em si, do se considerar, né? Eu falo muito isso com as minhas amigas também, a questão até que ponto eu considero o outro e me desconsidero, né? Então, você cuidar da sua saúde mental é você se considerar também. Você tem que estar bem para você estar bem para o outro, né? Às vezes a gente quer é interessante que você...
mas não tá bem, tá podre, tá um casco por dentro, mas quer tá ali, não. Só Mulher Maravilha, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser filha. Mas em que momento você cuida de você, para você ser isso tudo, né? Exatamente. E essas são questões que vêm tanto, né? Os super-heróis, eles vêm porque já não aguentam mais, não conseguem lidar e não conseguem abrir mão sozinhos, né, muitas vezes, e compreender que não dão conta de que o outro consegue sem ele. Isso é um conflito muito grande para muitas pessoas. Como assim que consegue caminhar sem mim? Como assim que eu não preciso ajudar? Como assim que eu não preciso me colocar na frente, né? Suficiente quanto eu pensava, ele consegue sem mim. Se Como eu morrer, assim? eu continuo. Exato. Exato, é um desafio que tem se mostrado muito na pandemia, né? Porque as pessoas têm percebido que o outro tem conseguido lidar sem ele. A empresa, muitas empresas conseguem lidar sem determinado funcionário. Veja como as coisas precisaram se readaptar e nessa adaptação eu não fui tão útil assim. Opa! E aí isso trouxe conflito para muita gente, né? Essa síndrome do super-herói, do Superman, da Mulher Maravilha. As pessoas tiveram que olhar e dizer: eu não sou tudo isso. E eu estou mal porque eu achava que era tudo isso. Não apenas pelo, percebe? Não apenas pelo excesso, não é? Porque antes ele estava no excesso fazendo tudo para todo mundo, mas agora ele precisa lidar com a ideia de que não era tudo aquilo. De que o mundo gira sem Exato. a força dele, sem a interferência dele. E isso foi um conflito para muita gente Eu também. acho que também Não tem muito apenas a o ver com a questão fato. do controle. Porque a pandemia veio aí para sambar na nossa cara, para a gente perceber que a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Nada. Absolutamente, Então, né? acho que a gente ter essa noção, peraí, eu não consigo controlar, não tenho controle. Eu não sei se eu vou dormir, se eu vou acordar, se eu vou ter minha família, meus amigos do meu lado, meu emprego. Então, mexeu com tudo. Então, essa falta de controle, para a gente achar que tem controle, acho que isso também que fez também a gente dar uma E destabilizada. quem tem a ansiedade exacerbada, né? Não diria nenhum transtorno de ansiedade. É aquela pessoa do dia a dia que se move mais pela ansiedade. Essa pessoa começou a se perceber com um excesso de ansiedade. E aí sim, algumas desenvolvendo mesmo um transtorno de ansiedade Sim, generalizada. Porque como que eu não tenho controle do amanhã? Como assim que eu não posso programar minha semana? Como assim que meu 2022 ainda não tá, não posso? Essa falta de controle que a pandemia trouxe desesperou muitas pessoas que eram guiadas pela ansiedade. Né? E isso sim, aí veio em excesso, em acúmulo. Você percebe que o desespero de algumas pessoas por perceberem que não tem controle do amanhã, não tem controle do que está por vir, foi muito maior. Isso eu senti com um impacto dos clientes para cá, né? Como alguém que precisa desesperadamente enxergar de que forma pode segurar o futuro, de que forma pode segurar o que tem pela frente, né? Como é que eu posso colocar isso em planilha? Como é que eu posso trazer isso para a minha realidade? E não pode. Nós só temos o agora, é o hoje. É o aqui e agora, literalmente. Não tem e é amanhã. aí que geram as doenças psicossomáticas, porque aquilo, mente e corpo estão ligados, né? Estão interligados. Então, se aqui não está bem, esquece. Com certeza o seu corpo ele vai emitir em algum momento aquilo que não está legal. Aí começa a manchinha roxa, a queda de cabelo, né? A Exato. ansiedade, a falta de Dores no sono, estômago, dores no estômago. Começa tudo isso. Porque dores de acho que a cabeça, pandemia enjoos. Acho que a questão da pandemia também potencializou muito essa questão das doenças psicossomáticas por conta disso. Porque as pessoas deu aquele 360 no psicológico, com a falta de controle. Então o corpo começa, né? E a ansiedade, ela potencializou por conta disso também. Porque assim, a ansiedade eu costumo dizer que é normal do ser humano, né? Todos nós, a gente até Sim, precisa ser movido, ter uma certa ansiedade, mas no bom sentido, de sim. motivar, né? Não no medo, porque a diferença, existe a diferença entre o medo e a ansiedade, né? A ansiedade, ela é medo ela só atrapalha no excesso. O medo do futuro, ele é normal. Todos nós temos o que vai acontecer, o que está por vir, como será,
mas até que ponto esse medo paralisa, né? Deixa a gente estagnado ou bloqueia a gente. Então, tudo está ali no controle. Uhum. Essa questão da ansiedade é algo que nós não precisamos ter preconceito, não é? Todos nós, de certo modo, precisamos mesmo dessa dose de ansiedade, ou então nós não agimos. A grande questão é quando isso me paralisa, é quando isso muda o meu cotidiano, é quando isso me impede de fazer algo. É importante dizer isso. A ansiedade por si só, ok, tudo bem. Aquele temor, eu diria, do futuro, tudo bem, aquela insegurança muitas vezes, né? Porque de fato nós não temos segurança alguma de futuro. Então aquela insegurança, ok, mas o medo que paralisa, o medo do que está por vir, medo esse que faz com que eu não tenha uma noite de sono tranquila, que eu tenha sudorese, taquicardia, opa, não tem como eu tratar isso como sendo algo tranquilo. Eu preciso olhar para isso com um olhar de que é importante tratar. É importante entender e compreender por que que isso está fora de controle. Por que que eu estou sendo dominado por esse sentimento, por essa emoção, por tudo isso, não é? Por esse pensamento. Isso é importante a gente deixar claro. Ansiedade, pela ansiedade, tudo bem. Se não te paralisa, se não te atemoriza em excesso. Nós temos ansiedade, né? Está em nós. Agora, quando ela é exacerbada, ela paralisa. Mas ansiosa, eu brinco que a minha ansiedade, minha mãe morre com isso, que a minha ansiedade é para eu ver o acontecer. Eu já quero fazer para ontem. Eu já quero deixar organizado, eu já quero deixar tudo. Aí ela, cara, você juro. E isso desde pequena, Val. Pra você ter uma noção, quando eu ia para a escola, eu já chegava da escola, tirava o meu uniforme, botava a palavra e já montava o uniforme do dia seguinte. No dia seguinte. Mas e se você não fizer? Opa, sessão de terapia aqui. Mas e se você não fizer isso? Como é que fica? Peraí, deixa eu deitar aqui no divã. A questão tá nisso. Eu posso não fazer? Não, Se eu hoje em dia puder não fazer e ainda assim, exatamente, se eu puder não fazer naquele dia e continuar em paz, continuar a minha vida, dormir, ter uma noite tranquila, tá tudo bem, não é? Larguei tanta coisa. Então, tá tudo bem. E tá tudo Agora, bem. quando eu deixo. E tá tudo bem, né? Agora, quando eu deixo de viver, deixo de dormir, deixo de comer, tenho dores, fico pensando naquilo sem parar. Não, tá tudo bem. É importante tratar e trabalhar, né? Exato. Agora vamos para as histórias de sucesso, de Opa. erros. O que você tem assim de história, de casos? É lógico que a gente não, né, questão de ética, a gente não cita nome, mas assim, de uma Vamos maneira lá. Lembrei de muito. geral. A Ana falando, Ana é minha amiga de infância. Ela tá botando e tá tudo bem. Porque a gente, eu e as minhas amigas, a gente brinca muito. Eu tenho até uma figurinha no WhatsApp com I tá tudo E bem. tá tudo E bem. tá tudo bem mesmo. O mundo tá acabando, mas eu meto e tá tudo bem, tá tudo bem. E fica tudo bem, gente. Opa. Se permitam falar, tá tudo bem, que vocês vão ver que fica tudo bem. Fica. Uma hora mais tarde fica tudo bem, né? Se estiver em terapia, então, melhor ainda. Bora, vamos seguir. Val, Rita, você não vai, você vai ficar tudo bem. Vamos lá. Um caso que você disse que tenha tido uma finalização, né? Interessante. Eu me lembro de... Agora a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências, dos nossos casos, o que a gente já viu, o que a gente não viu, o que a gente conseguiu. Uma coisa que tem acontecido muito agora, esse caso não é de agora, da pandemia, é de bem antes, mas isso que eu vivenciei com ela há alguns anos, é algo que tem, com ela, essa pessoa, né? É algo que tem acontecido com muita frequência hoje. A questão de perceber a toxicidade de muitos pais na relação, né, com seus filhos. Eu me lembro de um caso em que essa pessoa chegou para mim com essa dificuldade de lidar com o pai, porque o pai era bem tóxico, a mãe
Geralmente a relação é assim, né? Quando um é muito tóxico, o outro fica mais reservado, né? Não Permissivo, fala muito, né? não influencia muito, permite muitas coisas. E ela chegou com essas questões de não saber aonde era ela, aonde era o pai e o quanto ela se parecia com a mãe e de que forma ela poderia lidar sabendo que não ia sair daquela casa tão cedo. Então foram, se eu não me engano, 2 anos e meio de terapia. Mas foi um caso em que, ao final, ela conseguiu se encontrar, conseguiu se enxergar fora dessa relação dos pais. Entre eles já era tóxico, e o pai com ela também. Então, ela conseguiu se enxergar em meio a esse caos, fora dessa relação, conseguiu encontrar-se, saber até onde, delimitar, né, os pais, saber até onde eles poderiam ir com ela, de que forma ela poderia ser permissiva, sem que aquilo a afetasse de forma a paralisar, né, porque não tem como não ser afetado na relação dentro de casa, Sim. enfim, mas ela conseguiu se encontrar e sem culpa, né? Talvez a grande questão disso seja sentir culpa porque são pais, A né? culpa Exatamente. aprisiona, né? E Hoje, paralisa. exatamente, eu costumo dizer que a culpa é erva daninha, ela não te serve para nada, para que você tem na tua vida. E ela, de vez em quando, ela até pede uma sessão, né? Por questão de manutenção. Ela mesma sente essa necessidade de saber como ela tem caminhado. Mas foi um caso de 2 anos e meio de terapia, mais ou menos, em que ela teve nesse processo muito autoconhecimento, muita descoberta, muita dificuldade de quebrar algumas barreiras, porque são enraizadas, né? São crenças tão profundas que é difícil você tirar toda essa raiz e colocar algo novo nesse lugar, se reinventar diante dessa família. Quando você sai do ambiente, fica menos difícil, né? Porque você está em outro ambiente, vivenciando novas situações, então você vai lidar com aquilo afastado daquele ambiente, daquele terreno. Mas quando você está dentro, não. Você tem que lidar com as suas questões Você estando faz ainda parte, né? vivenciando. Exatamente. Não tem como você não estar acordando e dormindo, né? Com essas pessoas, com essas situações, com essas questões. Foi um caso bem difícil, eu vi como difícil, mas que ao final ela se viu livre, ela se deu alta, né? Ela se percebeu conseguindo caminhar sozinha. Isso foi muito Cara, e bacana eu para mim. acho isso, acho que assim, para mim, enquanto profissional, participar desse processo, né, de potencialização, de tomada de consciência, cara, para mim isso não tem preço. Isso, para mim, um Não dos tem. motivos que me faz, que me motiva é isso. É servir de Uhum, instrumento, porque nós somos só os instrumentos. A gente não faz nada, porque quem faz são eles, né? É isso uhum. que eles precisam Sem dúvida. entender. A gente só está ali para abrir o leque, para mostrar possibilidades. Mas quem Eu digo escolhe, que a gente está ali para acender a lâmpada. Eles que arrumam o quarto. quem toma a tomada de consciência, quem faz o clique são eles, né? Então, mas a gente Uhum, poder falar assim, não, eu participei desse processo, eu fui um meio, isso é muito gratificante. Você vê o outro se sem tornar dúvida. sujeito, né, da sua vida, a produção de subjetividade, isso, gente, eu fico fascinada, fascinada. No meu caso, né? Como eu trabalho com crianças, então isso é muito bom. Aqui na ONG eu dou a roda de conversa para os pré-adolescentes e adolescentes acima de 13 anos, então a gente aborda temas que eles trazem, né? No primeiro contato a gente faz uma votação de temas e escolhe, porque não adianta, se eu vou falar para eles, eu tenho que falar o que interessa, o que interessa para eles, né? Então são temas diversos, tá? Do que você pensar, a gente fala. E eu também aprendo muito. É o que eu falo para eles. Nem tudo eu sei. Nem tudo não. Muita coisa eu não sei. Eu vou aprender com vocês. E isso é muito bom para mim também. Mas assim, você poder ver, né, o crescimento deles e levar novas possibilidades. É isso que eu falo muito aqui, não. Eu só estou aqui para mostrar para Uhum, vocês outras possibilidades. Porque a gente fica numa comunidade, né? Dentro de uma comunidade, então a gente sabe a realidade de uma comunidade. Então, poucas são as perspectivas que eles têm. Então, eu estou aqui para isso. Eu falo, se eu conseguir
ampliar o horizonte de vocês, que vocês enxerguem que não é só essa realidade que vocês podem muito mais, que vocês devem alcançar muito mais. Eu já ganhei, assim, não no salário, né? Porque a gente não é rica, porque a gente não ganha bem, diferente do que vocês pensam. Mas a gente ganha sim, né? Tornando o outro sujeito, potencializando o outro. Então, acho que isso não tem preço. Não tem preço. Eu sou Não tem. muito grata Verdade. mesmo por Papai do Céu ter abençoado e me colocar, ter colocado a psicologia na minha vida e me colocado na psicologia para que eu seja o instrumento para levar a potência aos outros. E isso é muito bom. E é interessante que eu atendo hoje, né, uma pessoa que ela costuma dizer assim, olha o que você fez, né? Olha o que você fez enquanto profissional, né? Olhando para mim, eu digo, mas não fui eu, foi você. Você percebe que todos esses insights foram teus, que é você que se percebe, você que quis mudar, você que quis ser o seu próprio agente de transformação. Então, apesar de muitas vezes o cliente transferir para nós, né, essa mudança, não é o engajamento é dela, o admitir-se necessitando de lidar com algumas questões é dela, não é nosso. Por mais que eu consiga enxergar algumas coisas, ver nas entrelinhas, pontuar, a mudança é dela. É ela que precisa absorver e entender que precisa ou não, se precisa ou não. Afinal de contas, a vida é do outro, né? Eu não tenho uma resposta. Eu não Exato. posso ter a resposta para o outro. Ele que precisa olhar e dizer, ok, eu quero mudar nisso. Eu enxerguei isso aqui, ok, eu vou mudar nisso aqui. Mas é a pessoa, não tem a ver conosco de fato. Nós estamos ali apenas para pontuar uma coisa ou outra, para mostrar as opções, para enxergar nas entrelinhas coisas que muitas vezes eles não enxergam. Mas se ele não quiser ver, ok também, né? Tudo bem, tá tudo E bem. tá tudo bem. Eu me Val, lembro como tudo que é bom dura pouco, nosso Ai, gente, tempo já está foi. acabando. A produção já chegou aqui, papelzinho já chegou aqui, Já. a chata da produção. Acabou, acabou. É exatamente isso que acontece. Eu me sinto assim na TV, tá? É, eu vou pedir a sua participação no nosso sorteio não, na nossa gincana, né? Vou pedir para você Hum, escolher um número de 1 ao 95. Aí só vai ganhar se ela tiver aqui com a gente. Porque, como eu falei no começo, tem que ficar hum, do começo até o fim, tá? Mas antes disso, eu quero uhum. te agradecer, Val, amei nosso papo, tá aqui com você, essa coisa leve, gostosa. Espero que o pessoal tenha gostado. Estão parabenizando a gente pelo dia de amanhã. Obrigada. Bruninha, Ana, que também é nossa colega de profissão, é minha amiga de infância, fez faculdade comigo também. Então, espero que tenha sido muito válido para todo mundo, que alguma coisa a gente possa ter mexido ali nas caixinhas, ou que tenha, pelo menos assim, não, pô, vamos lá ver o que é essa terapia, que elas falaram tanto, será que é isso mesmo? Que eles vão ver que a gente não está fazendo propaganda enganosa, não é, nós somos suspeitos, mas a gente não faz propaganda enganosa, né? Então, assim, queria te agradecer Verdade. muito, muito sucesso na sua carreira, na sua vida, muita paz, muita luz, que possamos continuar sendo instrumento, né, de para o outro, porque tá tão puxado, costumo falar, tá puxado, mas assim, se a gente cada um fizer a nossa parte, se doar, pensar um pouquinho no outro, a gente consegue sim, né? Então, assim, obrigada a Sim. todos que estiveram presentes, também participando da nossa live. Eu amei. Já estou aqui, já me sentindo, já quero a outra, entendeu? Mas calma, não uma segurada. Isso aí. Eu que agradeço muitíssimo. Foi um prazer. Obrigada, Sempre que Val. possível, me chamem. Claro, eu já te dei zap, garota. Agora vamos aqui, ó, só no bate-papo. Hein? Eu sou assim, quem participa da live comigo, meu amor, esquece. Eu já fico E íntima. parabéns para Sem nós, né? conhecer, eu já meti o Isso aí. pau, já acabou, né? Vamos lá, escolhe para mim um número de 1 ao 95. 44. 44, produção.
Valmira Lima da Silva. Valmira Lima da Silva, tá aí? Coloca um eu. Quase tô achando, tem um Valmira. É pra tua aparência? Ah, você não é marmelada. Valmira tá aí, não. Vamos lá, porque o nosso tempo tá correndo, então perdeu a chance. Outro, Val, outro número. 32. 32. Produção. Micheline da Silva, 92. Micheline, tá aí? Micheline não conheço. Micheline ganha pra você me dar pipoca. É uma delícia, Val. Nossa, é muito, Oh, é muito bom. Tem amanteigado, tem salgado, tem natural. É uma delícia. E eu que não eu gosto de amo comer. pipoca, gente. Ai. Eu amo Não, e pipoca. é engraçado que tipo, ela fica no pacotinho, mas parece que acabou de sair mesmo. É uma crocância. Outro, Val, Micheline não tá aí. Tá, tu tá com 56. Gente, vocês têm que Hã? se manifestar aí, gente, por favor. 56. Senão a gente vai ficar Senão vai falando. ficar pra mim. Matos Carini. Matos Carine. Como é que isso tá dentro? Tá subindo aqui? Não, 25, se não tiver. Vamos de 25. 25. Ah, alguém falou aí, ó. Não, Parabéns, e a Michele. Mas a Micheline, Micheline. cadê? Ah, tá ali. Eu vou comer Alguém avisou, pipoca. hein? A Matos também apareceu. Ai, o que a gente faz, produção? Ah! Ih, produção tá incisiva, tá dura. Aqui, a garota tá aqui, ela tá falando. E a Michelle Não tem como disse que dividir, não, gente. Ah, Ai, gente, como ai. assim? Metadinha, Amanhã é nosso gente. Na minha dia. época era metadinha. Isso, Val. Amanhã é nosso dia, então quem escolhe é a gente. Então, assim, metade Micheline, metade a Matos Carini. Matos Carine. Só que vocês vão ter que vir aqui na ONG para poder retirar. Até quinta, tá bom? Espero vocês aqui. Aí vocês aproveitam e conhecem a ONG, me dá também uma pipoca. A gente come, conversa, né? É isso. Ah, eu amo Pode comer, mandar tá? por correio também pra lá. Pra cá. Ai, produção tá aqui, me coisando papel. Chega, tá acabando. Então, Val, mais uma vez, meu amor, muito obrigada. Adorei estar aqui, adorei nossa troca. Espero que você tenha gostado também. Estamos aí, fique à vontade para conhecer quando vier aqui no Rio, conhecer nossa ONG, tá bom? Foi um prazer. Um prazer muito grande. Espero que Prazer foi todos todo vocês meu. tenham gostado também. Isso. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, meu amor. Tchau, tchau, gente. Boa noite, fiquem bem. Se cuidem. Beijo. Beijo.